Oi, gente, meu nome é Priscila. Vamos aqui continuar a leitura de Mateus e estamos em Mateus 11. Quando acabou de se instruir os seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Então, gente, João, ele esfriou na fé. E olha, João, ele viu que Jesus era o Messias, era certeza, porque ele teve sinal de Deus, Deus deu sinal para ele viu os céus abertos, viu uma pomba descendo em Jesus, quando ele batizou Jesus, e ele ouviu pessoas dizendo que Jesus estava fazendo milagres e tudo mais, e depois de algum tempo na cadeia, e não acontecia nada na vida dele, o tempo estava passando, ele começou a desacreditar e começou a esfriar na fé. Eu também já passei por isso. Em 2024 eu esfriei na fé. Era tanta luta. E começou a vir pensamentos e sentimentos estranhos. E os pensamentos dizendo: a promessa já se cumpriu, olha quanta coisa aconteceu. Para que se esforçar tanto? Vamos ficar aqui de boas e tudo mais. E vi uns sentimentos legais assim, tudo mais. E eu comecei a achar estranho. E eu perguntei para Deus: Deus, esses pensamentos e sentimentos são do Senhor, tá estranho. E ele me disse que não, que eu estava esfriando na fé. E ele quer que eu tenha uma fé forte, que tem que se esforçar para conseguir milagres, e quer ver milagres e quer ver coisas diferentes na vida. E Deus, ele cuida dos meus pensamentos e sentimentos. Todo dia eu peço a ajuda de Deus para lidar com os pensamentos e sentimentos. E eu duvido dos pensamentos e sentimentos todo dia, e eu analiso, e graças a Deus, essa análise, esses pensamentos e sentimentos que eu vejo, isso me salvou. Eu fiquei uma semana fria na fé, e Deus me ajudou a normalizar tudo. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar às multidões a respeito de João. Os que vocês foram ver no deserto, um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês, é mais que um profeta. Este é aquele a respeito de que está escrito: Enviarei meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo a verdade a vocês, do meio dos nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. Ao que posso comparar essa geração, são como crianças que vivem sentadas nas praças e gritam umas para as outras. Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantávamos o lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois João, que jejua e não bebe vinho, dizem, ele tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo, e dizem, aí vem o beberrão e comilão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que acompanham. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de vocês, Corazim, ai de vocês, Betsaida, porque os milagres que foram realizados entre vocês tiveram sido realizados em Sidom e Tiro, há muito tempo eles se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinza. Mas eu afirmo que no dia do juízo,
haverá menor rigor para ti do que para vocês. E vocês, Cafarnaum, será elevado aos céus? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que vocês foram realizados tiveram sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Nossa, essa questão é muito chata. Jesus, ele fez muito milagres nas cidades e as cidades não acreditavam nele, ficavam duvidando. E hoje em dia, pessoas veem milagres pessoalmente, ou muitas pessoas gravam milagres e postam na internet e profecias e as pessoas não acreditam. E eu tenho um vídeo contando a minha primeira vez que eu falei em línguas estranhas, língua dos anjos, mas muitos comentários tem esse vídeo das pessoas ridicularizando e falando besteira. Nossa, se as pessoas não acreditam que a gente pode falar em línguas estranhas, o que é os outros milagres? Então nós temos que pedir sempre para Deus nos purificar o coração, para Deus sempre renovar a nossa fé, para a gente sempre acreditar em milagres, no sobrenatural, porque não tem outro sentido. É isso que dá graça para a vida, para a gente acreditar que as promessas vão se cumprir, que vão acontecer milagres. E se a gente não acredita em milagre, não acredita no sobrenatural, a gente não está acreditando na Bíblia. Porque a Bíblia é cheia de sobrenatural. A Bíblia é cheia de milagres. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e ocultos e revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Venha a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu lhe darei descanso a vocês. Toma vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o jugo é suave e o meu fardo é leve. Nossa, nós precisamos todo dia de pedir para Deus nos aliviar a alma, nos tirar o fardo, porque é pesado demais a gente lidar com pensamentos e sentimentos, lidar com a nossa alma. É só com a ajuda de Deus a gente consegue lidar com os pensamentos e sentimentos. Todo dia eu peço para Deus me aliviar a alma, para me tirar todo o fardo, me ajudar com os pensamentos e sentimentos, e Ele é fiel, Ele sempre me alivia, me tira os fardos. Então é isso, gente, essa é a leitura de hoje.